Meus queridos amigos e irmãos em Deus, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa Carla Canadá, que ela é trabalhadora do Grupo Espírita lá, André Luiz, e o tema de hoje tem tudo a ver com o nosso dia a dia, como sempre foi, será, Deus e os seus filhos. Ô Carla, como é que fica essa relação de Deus conosco e o que isso traz de importância para nós? Primeiramente eu gosto de lembrar quando Jesus o apresentou como pai, né? Uma relação muito amigável que entra no contraponto do passado, daquele Deus bravo, que a gente foi ensinado a ter medo muitas vezes, e até para estabelecer uma relação mais próxima era difícil, porque a gente já estava com medo dele fazer alguma coisa. E Jesus o apresentou de uma forma tão amorosa e acolhedora que é essencial que a gente se lembre disso para não perder essa oportunidade. Não porque ele vai escapar da gente, mas é que a gente escapa dele, né? Às vezes a gente está distraído demais e não tem essa percepção. Quando a gente começa a pensar em Deus, dá uma serenidade imediata na gente. E quando a gente começa a compreender, porque a compreensão de Deus ainda está longe da nossa parte, porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec enfatiza que é Deus, não é quem, né? Que é Deus. E o benfeitor vai dizer, Kardec, que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, fica difícil para a gente entender Deus. Mas quando a gente se colocasse para nós que Deus existe, pura e simplesmente, ficaria meio complicado. Deus existe? Existe. Agora, quando a gente pega Moisés que falou de Deus, Jesus que falou de Deus, e as grandes almas falaram de Deus, e falaram, conforme você colocou, de uma maneira tão próxima, né? Aí já dá para a gente sentir Deus perto de nós. Isso ajuda bastante, né? Sim, e é o que a gente está precisando hoje, né? No mundo a gente vê muitas dores, essas dores externas que são são originadas no nosso mundo interno. Então, para que fora esteja tão ruim, dentro está pior. E quando a gente se sente sozinho, desamparado, ou até mesmo a gente busca forças terrenas, a gente vai se sentir frustrado. E a partir desse momento que a gente sente isso que o senhor falou, Deus nos ama, está conosco, somos filhos, somos centelhas divinas, somos co-criadores com Ele. Isso fortalece, gera esperança, dá uma motivação para a gente continuar, mesmo num vale de lágrimas, porque aí a gente vai entender que isso é passageiro, que todos esses missionários que o senhor citou passaram também por isso e venceram todas as suas trajetórias. E se a gente não tem uma perspectiva de vitória, uma perspectiva de ultrapassar os desafios, qual a motivação que a gente vai ter para continuar? E se a gente pensar que a gente está sozinho, desamparado, é mais difícil ainda. Agora, uma mão segura, perfeita, amorosa, misericordiosa, que já está aliviando um monte de coisa sem que a gente saiba, já está preparando tudo antes da gente chegar. Quando a gente sente isso, muito mais do que acreditar e sentir, internalizar essa ideia de Deus, acredito que faz toda a diferença e a gente se torna seres muito melhores. E lembrando aqui o Paulo, quando ele falou assim, nele existimos, né? Nele nos movemos, nele estamos inseridos. Então, Deus, a gente fala assim, vai com Deus. Não, deveria até dizer assim, vai em Deus, né? Porque Deus já está inserido em nós, como nós estamos inseridos nele. Então, falar, vai com Deus. E tem uma outra colocação que às vezes a gente ouve muito, né? Se Deus me ajudar, né? Como é que alguém pode dizer isso? Se Deus me ajudar? Deus faz tudo e mais alguma coisa por nós. Agora, Ele não vai fazer o nosso trabalho porque tiraria de nós a oportunidade de crescer, progredir, melhorar. Então, até as dificuldades são bem-vindas, partindo da premissa de que Deus é amor e tudo que vem para nós é para o nosso bem. Então, até as circunstâncias adversas são importantes para a gente, ao invés de dizer, oh meu Deus, o que o senhor está fazendo comigo?
Se ele pudesse responder, ele diria, estou lhe dando uma chance, uma oportunidade, estou dando uma ajudinha para você crescer, para você melhorar. E muita gente desiste da vida ignorando que ele está amparado por esse pai, não é? Sim, esse critério dessa paternidade é fundamental para tudo isso que o senhor está falando, para a gente não achar que é em vão. O pai tem o caráter educativo para o filho. Então, da questão número 1 do Livro dos Espíritos e das demais, que a gente não tem a total compreensão da própria divindade, que dirá de tudo que acontece na criação. Também não temos a total compreensão. O Espiritismo nos aprofunda em tudo isso e ajuda demais para dar esse subsídio que a gente precisa, material, através da ciência, do conhecimento filosófico, né? Nos aproximando do próprio Pai, do próprio Deus. Só que a gente tem a participação. Seria em vão tudo isso se não tivéssemos. E também acomodaria. Porque se com tudo isso de atribuições a gente tem sedentarismo, a gente tem ociosidade, imagina se não tivesse. O que seria de nós? Inclusive, você está falando sedentarismo. Quando Jesus disse assim, eu trabalho e meu pai também, todos os dias, isso significa que o que ele não vai abrir mão nunca da nossa parte é o nosso trabalho, né? É a nossa dedicação, o nosso devotamento. Conforme está no capítulo 6 do Evangelho, quando Jesus coloca as duas palavras-chave, abnegação e devotamento, a gente tem que entender que nós temos que aceitar a vida como ela é. Aliás, nós temos mais do que nós merecemos. O Francisco de Assis é que colocou isso. Mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nós temos além daquilo que nós merecemos. Agora, nós não temos como crescer sem trabalhar, sem lutar, sem fazer a coisa acontecer. De outra forma, Deus estaria equivocado, tendo colocado a gente aqui só para passar o tempo, não é? Não teria a menor chance desse equívoco, né? Não. E eu lembro também do apóstolo Paulo, que para mim é um grande exemplo, que passou por inúmeras dificuldades, inclusive com seu pensamento equivocado. E na humildade dele de se transformar, de aceitar o novo com base na estrutura forte que ele já tinha, transformou ele e o universo em volta dele por conta dessa decisão de aceitar Deus na forma que Jesus apresentou. E como Jesus é o nosso caminho até Deus, e o apóstolo Paulo disse que Deus já habitava nele, já não era mais ele, mas Deus não, Jesus, né? Já é o Cristo que vive em mim. Jesus está mais perto da gente acessar do que Deus, né? Então, se o apóstolo Paulo conseguiu, nós também conseguimos. Porque são os paradigmas que Deus coloca na nossa vida para a gente ter essa motivação, para a gente conhecer o caminho, para a gente saber a rota a seguir. Então, precisa de uma transformação. E a dele não foi sem trabalho. Aliás, com muito trabalho. A dele também não foi com aprovação, com muita reprovação, com muita dificuldade. E ele foi fiel até o fim. E conseguindo fazer esse Jesus habitar nele, automaticamente ele sentiu a presença de Deus muito mais forte, que é o que nós devemos buscar. É a nossa meta. Não é proibido para ninguém. Está disponível. Só que a porta, o canal, a sintonia, né? Cabe a gente estabelecer. E tem a gente conversando com alguns jovens, parece que é bonito até falar assim, não acredito em Deus, né? Se a gente pudesse, um mínimo instante da nossa vida, com o maior recurso que a gente pudesse colocar, que Deus não existe, estaria retratando a nossa profunda ignorância e, acima de tudo, o nosso orgulho. Porque se a gente for pensar, Carla, só aquilo que nós estamos vendo à nossa volta, porque o universo é uma coisa tão grande, né, que não temos ideia do que é o universo, é uma coisa muito grande. Mas só isso que nós estamos vendo à nossa volta, que tudo é muito certinho, atribuir isso ao acaso seria um absurdo, não é? Por exemplo, se o Sol tivesse 1 centímetro mais próximo da Terra, queimaria a Terra. Se tivesse 1 centímetro mais distante, gelaria a Terra. Quer dizer, imagina, e o acaso colocou esse Sol exatamente no lugar dele? Não pode.
Então, eu fico pensando, se a gente for analisar toda a criação divina, toda a natureza que está à nossa volta, tudo isso que nos compete ver, diz que o essencial não é visível aos olhos, né? Então, aí nós entraríamos nesse outro lado essencial. Quando a gente olha aqui assim e faz uma elucubração mental, como é que isso aqui pode acontecer se não tiver alguém atrás comandando? Seria um desastre, um caos, né? Mas então, aí vem um lado essencial. Uma inteligência muito grande, que a gente não tem ideia de qual seja o teor, a grandeza dessa inteligência, mas a gente sabe que ela é ilimitada, que é a grandeza de Deus, somente Ele poderia manter isso uniforme, de uma forma homeostática, equilibrada, para a gente viver, não é? Se nós estamos imersos nele nos movemos, nele existimos, nele vivemos, é porque tudo que vem de Deus não tem variação, é eterno, é constante. Nós é que precisamos nos adequar a essa proposta dele, não é? É interessante que as coisas aconteçam com uma causa específica aqui, porque gera uma confiança para a gente se apegar em algo que vai trazer um resultado especial. Caso contrário, seria insignificante as transformações da natureza. Naquilo que o Senhor descreveu, a perfeição da colocação, a inteligência de Deus para organizar tudo, a gente confia que o sol vai continuar lá, a gente confia que essa estrutura vai permanecer de uma forma eficaz, trazendo os resultados que projetam na gente e a gente também projeta nesse todo. Cara, tem muitas pessoas que acham que vão ser condenadas, que quando estão aqui na Terra são castigadas e que Deus é, vamos dizer assim, irascível, que não deixa passar nada. Como é que dentro da doutrina espírita a gente vê isso, esse Deus cobrador, vingativo, que quer levar ferro e fogo às coisas? É mais ou menos assim? Olha, eu sou agradecida pela doutrina espírita que me libertou desse conceito, viu? Porque é tudo consequência das nossas decisões. Não tem esse tipo de castigo. Parece um castigo, porque é ruim. A gente não gosta, a gente nomeou dessa forma. Mas onde originou esse momento ruim na nossa vida? Por conta de decisões ruins anteriores. A gente está abraçando as consequências das nossas próprias escolhas. E é por isso que, diante dos mesmos fatos, as pessoas têm respostas diferentes, porque elas agem diferente. Mesmo diante da mesma situação, nós não vamos abraçar as mesmas consequências, porque tivemos vidas passadas diferentes, criações diferentes, o momento cultural diferente de onde a gente está inserido, a própria personalidade. Isso tudo influencia no todo. E o que também traz uma força especial, para nos chamar de puxãozinho de orelha, para a gente se esforçar e ser uma pessoa melhor a cada dia, porque aí não vai gerar mais débitos, não vai gerar mais sofrimento no futuro. Sendo bom, acreditando em Deus, seguindo as leis de Deus, no modelo de Jesus, aí é glória. Lembrando que se nós fosse colocado aqui de paraquedas, e cada um para si, né, seria um desastre, porque a nossa ignorância é tão grande, a nossa imperfeição é tão grande, se a gente não tivesse um roteiro, no caso de uma criança que nasce, ela não sabe nada, se largá-la aí, ela vai desencarnar logo em seguida. Mas tem os pais, né, os familiares que cuidam, até a medicina também contribui para que aquela criança nasça, dê os primeiros recursos, mas depois ela vai ser conduzida pelos pais. E diante da evolução dessa criança, muitas das vezes os pais vão ser muito duros com essa criança, no sentido de que ela interpreta assim. Por exemplo, uma criança que pede uma bicicleta para os pais, de uma maneira geral, para andar numa avenida com 3 anos de idade. Qual pai que vai dar essa bicicleta para a criança? Nenhum pai, só se for muito doente mental, né? Por quê? Porque sabe do risco que aquela criança está correndo.
E às vezes, quando a criança reincide em vários erros, apesar dos pais estar dizendo não é assim, tem que ser assim, e o pai atribui ali uma corrigenda educativa, às vezes a pessoa, essa criança vai dizer assim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta, estão me agredindo, estão me limitando, não estão dando o que eu quero. Então é mais ou menos o que acontece com a gente, não é? Quantas vezes, oh meu Deus, que eu ganho na loteria. Oh meu Deus, faça com que eu fique sadio, que eu fique curado dessa doença. Mas a gente nunca vai reflexionar a origem, a causa do que está nos levando a essa situação. Muitas pessoas hoje, por exemplo, que têm muita condição financeira, ao invés de ajudar, ficam na mesquinhez, na condição de avaros, egoístas, e não divide aquilo que é legado temporariamente como um empréstimo. Depois volta na pobreza lá na frente. Deus está castigando? Não. Está dando uma liçãozinha para esse rico que não soube aproveitar os bens que foram dados para ele, para ajudar os outros. Aí ele volta na pobreza. Aí ele vai dizer, oh meu Deus, que eu ganho na loteria. Não, você já teve uma loteria na mão, você teve dinheiro na mão, não soube usufruir. A questão da saúde, por exemplo, quantas pessoas que chegam, oh meu Deus, me tira dessa, faça com que eu fique saudável, mas bebe, fuma, come demais, não respeita os preceitos da saúde, e depois fica doente e quer que Deus cure, né? Oh, meu Deus! Aí, se Deus não cura, se Deus não atende, Deus não gosta de mim. Então, veja como a humanidade é extremamente incongruente, ela é paradoxal. Por mais que a gente entenda que Deus é um pai, educador, amorável, que ama a gente como os pais amam os filhos, Ele não vai dar tudo para nós, não é? E olha, a falta de conhecimento de tudo isso que a gente está falando de Deus, nessas situações que o Senhor descreveu, é possível de que a pessoa acredite até mesmo que Deus não existe, ou que se existe, não está ouvindo as próprias orações. Porque Deus escuta todas, Ele responde a todas, não necessariamente atendendo da forma como a gente pediu. E se não tem esse entendimento, vai achar que é castigo, é perseguição, ou que Ele não existe, ou que somos piores perto dos nossos semelhantes. Aí a ignorância, a falta desse conhecimento traz esse entendimento equivocado. Olha a diferença que faz a gente se interessar em buscar para poder entender o significado de tudo isso. Porque realmente é um pai. E esse pai só vai permitir coisas boas para nós, mesmo que para nós pareça ruim no momento. É a criança que não ganhou a bicicleta no meio da avenida naquele instante. Meu pai é ruim, ele não fez a minha vontade. Mas qual é o objetivo? É muito maior do que a compreensão de que aquela criancinha tinha. Hoje estamos indo para a nossa adolescência espiritual, então muitas coisas a gente ainda não tem compreensão, porque ainda temos o olhar da nossa infância. E Deus, que conhece tudo, Ele vai mandar somente aquilo que a gente precisa. Existem duas terapias divinas que eu acho fantásticas e condição sine qua non para a nossa evolução, de uma maneira, como tudo que vem de Deus é perfeito, de uma maneira equilibrada. A primeira dela é o esquecimento das nossas vidas pretéritas. A gente é colocado aqui, a gente não lembra o que nós fizemos, né? E muitas das vezes até a gente diz, mas Deus é injusto, porque olha o que está acontecendo comigo. Não, as leis de Deus são perfeitas. Nós é que nem sempre nos fazemos merecedores. E como a gente não sabe o que nós fomos no passado, dá coragem, né? Dá ênfase a gente olhar o outro olho no olho, face a face. Porque se nós soubéssemos o que nós fomos e as pessoas também soubessem, nós não teríamos essa liberdade de estar andando de cabeça erguida, porque as falhas foram numéricas. E o segundo elemento que eu acho que retrata muito bem a bondade de Deus, a perfeita sabedoria de Deus, é dar para nós oportunidade de refazimento, uma nova reencarnação. Quantas pessoas, caras, que não acreditam na reencarnação?
Se não houvesse a reencarnação, nós não entenderíamos nada dentro daquilo que nos é possível entender de Deus, a começar pela sua justiça. Quantas criaturas que estão numa situação dramática, de sofrimento atroz, e outras pessoas em plenitude. E como é que fica Deus nessa? Dentro desse raciocínio que não existe, não acredita em reencarnação. É muito difícil para quem não acredita, mas se tiver uma observação mínima, inicial, as crianças que nascem com alguma deformação, alguma condição especial que precisa de um cuidado mais intenso, o que ela fez para merecer, sendo que ela nasceu ali? Tem algum histórico para falar que ela foi castigada por Deus e Deus fez com que ela nascesse daquele jeito? Então, a reencarnação traz respostas. Não é à toa, não é um castigo, é um aprendizado novo. É um remédio novo para essa criança, que pode ser para ela própria ou então como uma missão para ajudar a família, não necessariamente só para resgatar um sofrimento individual. Então, a reencarnação, ela traz muitas respostas e aí auxilia a gente a compreender um monte dos mistérios que a gente muitas vezes não tinha respostas. A gente buscava, no caso, né, muitas respostas e o Espiritismo traz elas. A reencarnação é uma que completa várias. Então, nós queríamos deixar até como sugestão para aqueles que estão afinizados com a doutrina, embora não sejam espíritas convictos, mas que estudem a doutrina. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec, tem 1018 perguntas, falando sobre tudo que a gente gostaria de perguntar para alguém. E o Kardec perguntou para os Espíritos, tanto é que chama Livro dos Espíritos. Muitas pessoas dizem assim, Livro dos Espíritas. Não. É Livro dos Espíritos, porque foram os Espíritos que ditaram essa obra a Kardec. Então, Kardec foi um compilador, alinhou bem as perguntas dentro de um critério que a própria espiritualidade deve ter bafejado para ele, e os Espíritos responderam as perguntas inteligentíssimas de Kardec, que eram uma inteligência ímpar, e os Espíritos deram respostas mais inteligentes ainda. E quando a gente alinha, vai estudar essa obra no sentido de nos trazer subsídio, a gente vai perceber que está tudo certo, tem resposta para tudo, para a gente entender o verdadeiro sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui, o que nos espera do lado de lá, de que forma nós viemos para a Terra, que recurso que a espiritualidade usou para que a gente pudesse nascer, qual a razão da nossa encarnação, pergunta 132 do Livro dos Espíritos, vai ter uma resposta. Então, para vocês que têm já essa afinidade com a doutrina, estudem Kardec, estudem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem já tem um pouco de mediunidade aflorada, Livro dos Médiuns. Quem quiser saber a origem praticamente de tudo, está lá na Gênese. E um livro que pouca gente lê, que eu acho que deve ser de cabeceira, é Céu e Inferno, a Justiça Divina, porque vai mostrar para nós as consequências da nossa atitude. Consequências boas e ruins. E aí a gente vai entender por que nós estamos inseridos nesse contexto, passando algumas dificuldades. Então, estudar Kardec, como diz o Emmanuel, é uma forma da gente entender Jesus, né? Porque senão aí não vamos entender também Jesus. Tem tantas propostas de Jesus que se a gente não entender o verdadeiro sentido da colocação dele, assim, será que Jesus disse isso? Né? É verdade, por isso que é o Consolador prometido, né? Não responde tanta coisa? Consola, acalma o coração, mostra pra gente que tudo faz sentido e que nós somos capazes desse tudo, de encarar frente a frente, de a gente se inovar, acreditando em Deus, em Jesus, dando todo o amparo que a gente precisa. A doutrina é fantástica. Lembrando um aforismo que disse assim, um pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Então vamos pensar que
Deus ainda é Senhor absoluto de tudo, a quem nós devemos tudo, a nossa vida, essa oportunidade de estarmos reencarnados, do conhecimento que nós temos, da oportunidade de estar reflexionando, de estarmos conversando, igual estamos aqui conversando com a Carla. E eu quero finalizar o nosso programa, Carla, agradecendo você pelo carinho, pela maneira que você se expressou, trazendo essas informações tão boas, para fortalecer em nós essa fé, essa convicção plena de que Deus trabalha a nossa personalidade dentro dos seus critérios, que transcendem, muitas das vezes, a nossa capacidade de entendimento. Um grande abraço, volte sempre, né? Um abraço a todos e até quarta-feira que vem, um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.